segundo ano. Vamos, boa tarde, né? Primeiro, quase boa noite. Vamos agora terminar em relação a Kierkegaard para a gente começar no fantástico Nietzsche, né? Kierkegaard agora ele vai fazer algo bem interessante. Ele vai falar sobre a ética, a estética e religião. Segundo ele, de acordo com as escolhas, lembra das escolhas, você tem que ir para frente, mas aí quando você for na frente vai ter novas escolhas, mas para você não errar, você olha para a escolha daquilo que você fez lá atrás e caminha. Então, de acordo com essa escolha que nós, segundo ele, que nós fazemos, e aí então a gente acaba se conformando com as diferentes dimensões que a vida nos oferece, né? Que a vida tem. E, segundo ele, isso se resume, então, em 3 dessas dimensões, que é estética, ética e religiosa. Agora, preste atenção para vocês verem tanto que esse homem é interessante. Dimensão de estética. O ser humano tem que lidar com sua exterioridade e com a questão de prazer. Então, querendo ou não, você tem que lidar com essa questão estética. E com os prazeres, obviamente, que se ele está falando de estética também. Eu fico imaginando, se nós fôssemos, e na live nós vamos comentar sobre isso, o que seria essa questão de estética para o século XXI, né? América do Sul, e daí a gente faz uma análise muito bacana, né? Se a gente quiser ir nada mais ainda no século XXI com a questão do prazer. A segunda dimensão, que é a dimensão ética. E aí ele fala que a ética é um equilíbrio, equilibra o exterior com o interior e experimenta a liberdade ao harmonizar sua subjetividade com ordenamento social. Você pensa, você ser uma pessoa, você faz a escolha, depois você tem que harmonizar toda a subjetividade da qual ele diz que é por isso que é uma das coisas que ele é extremamente contra Hegel, que fala da pura racionalidade, e ainda no quesito do que a sociedade impõe, que casos são os ordenamentos sociais. Então ele põe isso como dimensão ética. Muito também feliz nas suas colocações. E depois a dimensão religiosa. Olha aqui. Considerada pelo filósofo a consciência do erro diante de Deus. A consciência do erro diante de Deus. E por isso, ele acaba considerando que essa, então, é a mais elevada. Por quê? Porque, segundo ele, o ser, que é o vivente, ele coloca essa palavra, o vivente descobre um significado para sua angústia diante da relação do seu eu com o homem Deus. Parece uma pregação, né? Isso aí dá uma questão de uma palestra excelente, né? Você imagina depois a consciência do erro diante de Deus, pensa, pra vocês verem. E aí ele considera a mais elevada, e o vivente, o ser, descobre um significado para a sua angústia. Diante da relação que você e o homem, Deus. É muito bacana isso dele. Aí ele fala o seguinte, não há conciliação entre essas 3 dimensões. Por quê? Porque, segundo ele fala que existe, é como se houvesse um abismo entre elas. No entanto, a passagem da dimensão ética para a religiosa é um salto que
qualitativo. É qualitativo, o que dá para entender é porque você sai desse plano e vai para um plano de reconhecimento do erro e da sua conciliação entre você e Deus. É pura qualidade. Só que ele diz também que esse salto é um salto desconhecido, uma vez que não é por meio da razão, mas da fé, que o ser humano pode se dar conta da sua pequenez diante do absoluto. Gente, como falar que um cara desse é um ateu? E aí você imagina, é quando o ser humano se dá conta de quão pequeno ele é. Mas para eu entender tudo isso, claro, obviamente, é questão puramente de fé mesmo. É você acreditar que Deus é quem vai te dar essa dimensão. É você se colocar num patamar seu e reconhecer o patamar desse. É incrível isso aí. Aí ele vai falar, fé, o paradoxo absoluto. Olha que cara louco. Agora ele vai falar que a fé, o paradoxo absoluto. O autor da FTD, ele vai falar, e que isso advém de estudos, né? Ele vai falar que o problema da fé é que atormentou Kierkegaard. Uma, pela sua própria formação puritana, que ele acaba recebendo do pai, né? Que ele sonhava, o pai sonhava que ele fosse pastor. E aí ele então chega e diz o seguinte, a fé é a única via para a superação do sofrimento oriundo da condição de ser vivente em um mundo cheio de desespero e angústia. Para nós cristãos, é fácil demais entender a angústia dele. Então, olha aqui, a fé é a única superação do sofrimento oriundo da condição de ser vivente do mundo cheio de desespero e angústia. Pensa uma palestra a respeito desse cara, você pegar as 3 dimensões e depois ele ainda vê a fé como capaz de solucionar isso. Kierkegaard vê a fé como um desafio do ser desesperado que opta pelo paradoxo absoluto, que é inteiramente uma contradição. O abismo vertiginoso que separa o indivíduo do homem-deus, diante da impossibilidade de se aceitar como é, finito, mortal e pecador, além de ser um paradoxo em si mesmo, por ser um salto no escuro. A fé é paradoxal também diante da razão. Vocês estão vendo que a palavra dele, as palavras dele são fortes em relação ao que ele fala, mas não tem nada. Se a gente fizer uma análise de uma coisa dessa maneira, você não vê que está errado. Eu não consigo entender que ele está errado de maneira alguma. Eu entendo que é um cara que faz uma leitura da vida tremendo. Só que para nós a gente tem que ficar atentos em questões só de vestibular, como que vai falar, que do qual vocês têm que ver. Que ele vai falar do paradoxo, né? Que a fé é um paradoxo absoluto. Ele vai falar das 3 dimensões que existem, que é a ética, a estética, a ética e a religiosa. E se nós pudéssemos, nós teríamos uma aula aí, excepcional de um grande debate que poderíamos discorrer uma coisa incrível. E o ideal seria nós refletirmos sobre a página 10, aonde termina, e ler
essa página 10, o final da 9 e a 10 inteira, para vocês verem a riqueza que são esses comentários. A 10, para terminar a aula de hoje, eu vou ler para vocês. A subjetividade como centro da vida humana. A angústia, o desespero, a impossibilidade de compreensão racional do mundo, a dor da existência para além da filosofia. As questões existenciais, proposta por Kierkegaard, terão grande impacto em toda a cultura ocidental. Nas artes, uma das maiores realizações inspirada pelo existencialismo foi o teatro do absurdo. Isso aí é legal vocês saberem também, tá? Surgido no pós-guerra, levou ao palco peças em que os personagens se debatem em situações irracionais e lógicas, denunciando a dor de uma vida sem sentido nem propósito. Frequentemente, as peças tratam de temas como a solidão, o desamparo, e são constituídas de modo a causar no público a sensação de angústia e desespero. Entre os principais atores do absurdo, podemos citar o dramaturgo romeno Eugênio, o escritor irlandês Samuel Beckett, e os escreveram principalmente em língua francesa. As principais obras de Ionesco são A Lição, Rinoceronte e A Cantora Careca. Entre as de Beckett destacam-se Fim de Partida e Esperanto Gote. E segundo o autor aqui, ele fala que na internet a gente consegue isso facilmente. Para a gente entender isso de uma maneira muito mais simples, seria você colocar, quando você se depara com situações até da aula passada, e você vê em situações tão semelhantes que a gente sempre passa, e aí então eu sempre falo o seguinte, às vezes tem alunos que estão com problema no quesito fé, quando a gente passa por certas angústias, aí eu vou pegar a palavra de Kierkegaard, que às vezes abala muito. Mas a fé, eu sempre digo o seguinte, não tem nada melhor do que acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor. E de que maneira? É um absurdo mesmo, porque a fé ela é paradoxal mesmo, aí eu entendo. Por quê? Porque eu tenho que acreditar que amanhã ele vai resolver. E tá com ele, porque eu estou aqui e ele aqui. E eu, segundo, para eu acreditar nisso, eu tenho que acreditar que eu, enquanto estou aqui, diante desse que está em outro patamar, eu sou filho. Por isso que é meio paradoxal. Aí acaba com toda essa racionalidade. E daí volta no início, quando dá para entender o que? A subjetividade do ser humano. Gente, eu não preciso nem falar, né? Eu acho isso extremamente maravilhoso. É um cara que me encanta muito, 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 muito. E que bom que ultimamente eles estão colocando muita coisa desse cara em questões, das quais durante muito tempo isso ficou... Eu não me lembro que... Tem pouco tempo que se estuda esse cara. Ele sempre foi... O povo falava, mas não era algo que era tão difundido. Como Nietzsche também. Só que Nietzsche já tem assim uns 8 anos que eles estão trabalhando com Nietzsche. Mais incisivamente, né? Então, até a live, tá? Um abraço.